Bom, e com esses números que a gente acabou de ver, eu aproveito então para conversar com o superintendente de Ação Integral à Saúde da Secretaria Estadual, o Sandro Rodrigues, que vai contar para a gente aí como é que está essa disponibilidade de leitos de UTI no estado de Goiás. Boa tarde, superintendente. Bem-vindo ao TBC Notícias. Boa tarde, sempre um prazer estar aqui com vocês para trazer essas informações da forma mais atualizada possível. Obrigado. Obrigada. Então já atualiza a gente, por gentileza, como é que está a questão dos leitos, a disponibilidade hoje aqui em Goiás? Olha, hoje os leitos oferecidos pela Secretaria Estadual de Saúde são 243 leitos em pleno funcionamento e uma taxa de ocupação de 86%, ou seja, 86 em cada 100 leitos estão ocupados hoje esses leitos de UTI. E a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria em 68%. Lembrando que essa taxa é uma taxa média global de todos os hospitais da SES e que, obviamente, tem hospitais que estão com a taxa menor, outros com a taxa menor, mas um número bastante preocupante frente à questão da pandemia que a gente está passando. Pois é, a previsão da criação de novos leitos, superintendente? A gente tem sim a possibilidade de criação de novos leitos e eles vão sendo acionados, e eles têm sido acionados, na verdade, conforme essas taxas vão aumentando. A gente só precisa deixar bastante claro para a população que não se trata a pandemia só com leitos. Existe um limite com relação a esses leitos, principalmente do ponto de vista de profissionais de saúde para trabalharem, né, nessas unidades de terapia intensiva. Então, que todas as peças do nosso quebra-cabeça elas são importantes e a participação da população cada vez mais importante nesse momento crucial que a gente está passando agora. Pois é, a gente tem que entender realmente que todo mundo tem que fazer o seu papel e mais importante realmente é esse cuidado do distanciamento, né, da higiene adequada para diminuir os casos para não chegar no ponto final, né, que já são, no caso, as unidades de saúde. Agora a gente vê aí essa semana a reabertura de feiras, a gente teve na semana passada, já tivemos bares, restaurantes e a previsão de pico da Covid-19 em Goiás está para essa semana. De acordo com os pesquisadores aqui, seria do dia 22 ao dia 27, né, o maior fluxo de pessoas com a doença, ou seja, estariam lotando hospitais. Os leitos disponíveis hoje são suficientes para aguentar essa possível demanda que está sendo prevista agora para essa semana, superintendente? Vai depender de como for o comportamento da população. A tua fala é bastante feliz nesse sentido, de que a gente precisa, e eu estava vendo a reportagem anterior também, com a adaptação ao novo normal, que a gente tem dito nesse sentido. A gente pode, obviamente, trabalhar alguma atividade, até porque a sociedade precisa se movimentar nesse sentido, mas lembrar que nunca vai ser como era antes. A gente precisa se adaptar, tem todas as regras e a gente precisa, enquanto sociedade, reaprender o nosso comportamento em comunidade, principalmente agora na época Covid, pós-Covid também, com todos os cuidados sanitários que a gente vai precisar tomar nesse sentido. Como é que está a questão dos medicamentos disponíveis e também dos recursos humanos, né, dos médicos, dos profissionais de saúde para esse momento, assim, com relação a quem, porque a gente sabe que alguns foram afastados e também a gente sempre precisa de pessoas na área da saúde, né, é uma demanda grande. Medicamentos, há pouco tempo a gente noticiou que realmente parece que havia uma dificuldade com alguns medicamentos, até para a questão de entubar e tal. Como é que está isso agora? Ó, duas questões. A primeira dos medicamentos, a gente tem trabalhado de uma forma bastante importante com relação à aquisição desses medicamentos. Hoje tem um outro medicamento faltando, mas aquilo que a gente sempre fala, existem linhas de escolha, né? Tem a primeira escolha e conforme necessidade a gente pode passar para as outras escolhas, de forma que hoje não está faltando esses medicamentos para intubação ou para os procedimentos necessários dentro da UTI. O que a gente tem percebido de forma complementar à tua pergunta até, é uma dificuldade cada vez maior de disponibilidade de profissionais de saúde para esses novos leitos que estão sendo abertos. A gente tem que lembrar que o ambiente hospitalar talvez seja um ambiente de maior risco para contaminação, então esses profissionais também eles podem adoecer, por mais tem toda a utilização dos equipamentos de proteção individual, essas questões, mas é um risco, né? É um ambiente onde tem a concentração desses casos. Então, algumas instituições com certa dificuldade de ampliar o número de leitos baseado nessa disponibilidade de profissional de saúde para poder estar trabalhando nessas UTIs. Tá certo, superintendente. Agradeço a sua participação aqui conosco e o esclarecimento dessas questões para a gente. Muito obrigada, uma ótima tarde. Obrigado e só aproveitando o momento aqui, reforçar que o papel da população é fundamental. A gente teve lá no início da pandemia todas aquelas questões, aquelas correrias todas,
e que talvez no momento mais importante para isso estar acontecendo agora, a gente não está acontecendo, que é a questão de se proteger, proteger os próximos e a comunidade de uma forma geral. Obrigado, boa tarde. Tá certo, dado o recado. Obrigada.